Fala pessoal, hoje, dia 30 de julho de 2025, uma notícia bombástica sacudiu o cenário político nacional e internacional. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou oficialmente sanções contra Alexandre de Moraes, acusando-o de violações graves dos direitos humanos, incluindo detenções arbitrárias, censura de opiniões políticas e perseguição contra cidadãos e empresas, inclusive empresas americanas. Dos Estados Unidos da América sanciona Alexandre de Moraes. Washington. Hoje, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos está sancionando o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, que tem usado sua posição para autorizar prisões preventivas arbitrárias e reprimir a liberdade de expressão. Alexandre de Moraes assumiu para si o papel de juiz e júri numa perseguição ilegal contra cidadãos e empresas dos Estados Unidos e do Brasil, declarou o secretário do Tesouro Scott Bessent. E tem mais, abre aspas, Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos politizados, incluindo contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A ação de hoje deixa claro que o Tesouro continuará responsabilizando aqueles que ameaçam os interesses dos Estados Unidos e as liberdades de nossos cidadãos. A ação de hoje é realizada conforme a Ordem Executiva 13818. 13, cara, olha que legal. Ele que gosta. Ele que gosta do 22, tomou 13. Que ironia. Então tem a ordem executiva do Trump. Vai atualizando o Truth aí, vai atualizando o Truth aí. Que amplia e implementa a Lei Global Magnitsky de responsabilização por direitos humanos voltada contra autores de abusos graves de direitos humanos em todo o mundo. A medida ocorre após o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América ter revogado em 18 de julho de 2025, um dia depois do meu aniversário, estava previsto para o meu aniversário, mas foi um dia depois, o visto de Alexandre de Moraes e seus familiares imediatos por conivência em ajudar e apoiar a campanha de censura ilegal de Alexandre de Moraes contra cidadãos americanos em solo americano. Pede pro Mickey. Excesso judicial abusivo de Alexandre de Moraes. Nomeado para o STF em 2017, Alexandre de Moraes tornou-se uma das figuras mais poderosas do Brasil, exercendo ampla autoridade por meio de investigações extensivas do Supremo Tribunal Federal. Ele investigou, processou, suprimiu pessoas por discursos protegidos pela Constituição dos Estados Unidos da América, submetendo repetidamente suas vítimas a longas prisões preventivas sem acusação formal. Por suas ações como ministro do STF, Moraes tem minado os direitos de liberdade de expressão de brasileiros e americanos. Falei para você parar de arrumar confusão comigo, né, Moraes? Você não quis. E em um caso notório, deteve arbitrariamente um jornalista por mais de um ano como retaliação por exercer sua liberdade de expressão. Alexandre de Moraes tem como alvos políticos da oposição, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, jornalistas, jornais, plataformas de mídia social dos Estados Unidos e outras empresas americanas e internacionais. Jornalistas e cidadãos baseados, ou seja, vivendo nos Estados Unidos, também foram atingidos pelos abusos da jurisdição extraterritorial de Alexandre de Moraes. Ele emitiu ordem de prisão preventiva contra o jornalista Alan dos Santos e usuários de redes sociais, alguns deles nos Estados Unidos, além de ordenar diretamente a empresas americanas de tecnologia
que bloqueiem ou removam centenas de contas, muitas vezes de seus críticos ou de opositores do governo brasileiro, inclusive cidadãos americanos. Alexandre de Moraes também congelou ativos, como aconteceu comigo, revogou o passaporte, como aconteceu comigo, de seus críticos, baniu contas em redes sociais e ordenou à Polícia Federal invasões ilegais domiciliares, apreensão de bens e prisões preventivas. Alexandre de Moraes está, nesse momento, sendo sancionado sob a ordem executiva 13.818 por ser uma pessoa estrangeira responsável ou cúmplice de abusos graves contra os direitos humanos fundamentais. Emitida em 20 de dezembro de 2017, a ordem executiva 13.818 baseia-se na Lei Global Magnitsky ao reconhecer que abusos de direitos humanos e corrupção originados fora dos Estados Unidos atingiram uma magnitude que ameaça a estabilidade dos sistemas políticos e econômicos internacionais. Esses abusos minam valores fundamentais das sociedades livres, destroem vidas, enfraquecem instituições democráticas, degradam o Estado de Direito, perpetuam conflitos violentos, facilitam ações de indivíduos perigosos e corroem mercados econômicos. Os Estados Unidos da América buscam impor consequências concretas e significativas contra aqueles que cometem abusos de direitos humanos ou corrupção e proteger seu sistema financeiro contra o uso indevido por essas mesmas pessoas. As implicações das sanções como resultado das ações de hoje, olha a lista do Departamento de Tesouro. Presta atenção, hein? 1. Todos os bens e interesses do indivíduo sancionado que estiverem nos Estados Unidos ou sob posse ou controle de pessoas dos Estados Unidos estão bloqueados e devem ser reportados ao OFAC. Empresas com 50% ou mais de participação direta ou indireta de pessoa sancionada também estão automaticamente bloqueadas. As empresas que o Alexandre de Moraes for sócio, se ele tiver, empresas com 50% ou mais de participação direta ou indireta, direta ou indireta da pessoa, acabou. Saco. Vai pro saco. Transações com bens ou interesses dessas pessoas são proibidas a menos que haja licença específica do OFAC. Violações das sanções podem resultar em penalidades civis ou criminais, tanto para americanos quanto para estrangeiros. Ou seja, qualquer empresa que se relacionar com Alexandre de Moraes agora vai ter implicação civil e criminal nos Estados Unidos. A cara do Lacombe. Olha o poste flamejante. É o poste flamejante, filhão. Eu tô lendo aqui a coluna Peraí, do não, Paulo calma. Pousanoff. Calma, tá terminando. O fornecimento ou recebimento de fundos, bens ou serviços a favor ou proveniente da pessoa sancionada também está proibido. O poder das sanções do OFAC reside não apenas na capacidade de incluir pessoas na lista de nacionais especialmente designados, que é a SDN, mas também em sua disposição para remover indivíduos conforme o cumprimento da lei e mudança de comportamento. Olha que bondade do governo americano. Eles têm o poder de colocar o nome da pessoa na lista e se a pessoa se comportar bonitinho, tira. Então, Moraes, está aí a pedagogia do poste flamejante. A intenção do poste flamejante não é violar as pregas do seu rugoso. É só o calorzinho. Se comportou direitinho, nem precisa arrear as calças. Bota as calças de volta, vai lá, comporte-se como ministro da Suprema Corte, não como juiz, vítima, acusador, tirano. Acaba, anistia para todo mundo, acabe com os inquéritos, volte a ser ministro da Suprema Corte e tudo volta ao normal.
O objetivo das sanções não é a punição, mas promover uma mudança positiva de conduta. É um cavalo de pau, 180 graus, muda de rumo e vai. Cara, eu quase chorei de emoção com essas palavras de amor aqui O governo americano acusa Moraes de conduzir uma caça às bruxas ilegal, censurar jornalistas, prender opositores políticos e interferir em processos eleitorais. O nome de Moraes estava na mira dos Estados Unidos, desde que grupos ligados a parlamentares conservadores iniciaram uma campanha em Washington para denunciar abusos do STF. Confira agora um trecho do deputado federal Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos. O governo americano acaba de sancionar o Alexandre de Moraes. Eu queria aqui agradecer ao presidente Trump, ao secretário de Estado Marco Rubio e a todas as autoridades do Executivo e do Legislativo que se envolveram diretamente nessa tomada de decisão, reconhecendo e tendo a sensibilidade de olhar para o Brasil e entender as diversas violações de direitos humanos em curso. Quando me exilei aqui nos Estados Unidos, eu deixei bem clara a minha intenção de sancionar o Alexandre de Moraes, porque entendia que no Brasil já não existiam mais meios de se lutar contra essa tirania. Hoje, eu tenho a sensação de missão cumprida, mas a nossa jornada não vai acabar por aqui. Existem várias outras batalhas adiante, porque você sabe que somos nós mesmos os responsáveis por manter as nossas liberdades. Essa medida, vale lembrar, não é o fim de nada, mas é apenas o primeiro passo para que existam meios suficientes para que a gente possa resgatar a nossa democracia, a harmonia entre os poderes e a normalidade das instituições. Podem ter certeza, os Estados Unidos prezam por um bom relacionamento com o Brasil. E é por isso que essas sanções não são contra o povo brasileiro, mas sim tão somente contra uma pessoa, Alexandre de Moraes. Dessa maneira, nós esperamos que o bom senso retorne ao nosso país e as instituições reajam de modo a resgatar a normalidade democrática nacional. Que Deus abençoe a América, que Deus abençoe o Brasil.